podcast Impulsiona e Transforma, o podcast da JM Consultoria. Agora no podcast Impulsiona e Transforma, pergunte ao Jarbas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um podcast Impulsiona e Transforma, o podcast da JM Consultoria. Hoje estou aqui novamente com o Jarbas para responder algumas perguntas que vocês nos enviaram. Olá, Jarbas, tudo bem? Tudo bem. Quer mandar sua pergunta? É só nos responder direto aqui pelo WhatsApp que selecionaremos algumas para responder no nosso próximo podcast. Vamos lá, Jarbas, responder a pergunta? Estou pronto. A pergunta que vamos ler hoje é a seguinte. Jarbas, o ano começou forte, bastante movimentado. O que devemos esperar do mercado nesse início de ano? É uma boa pergunta e iniciando o podcast desse ano, é bem interessante. Em dezembro, meu último podcast, eu recomendei a todos pensar no médio prazo, pensar no ano de 2021 como um todo. Até falei, o ano começou em julho de 2020 e vai terminar só em dezembro de 2021. Hoje eu queria falar um pouco mais, então, baseado nessa pergunta, no primeiro trimestre desse ano. Por quê? Nós já começamos o ano muito embalado, né? Muitas pessoas ainda não caíram a ficha que nem vai ter carnaval, então nós vamos ter aí os 3 primeiros meses do ano com uma velocidade, com uma intensidade totalmente diferente do que a gente encontrou até hoje, né? Vamos ter um primeiro trimestre totalmente atípico, né? E aí eu volto a lembrar que nesse momento é bom você pegar seu plano lá, que você desenhou, pensar no curto prazo e foco e disciplina. É fundamental para que as coisas deem certo. Nós estamos com um cenário totalmente diferente nessa semana, com a aprovação da vacina, né? O mercado funcionando a pleno vapor. Então, o que nós temos que se preocupar dentro do nosso business, dentro do nosso próprio negócio? Principalmente, em primeiro lugar, com a matéria-prima. Nós ainda estamos enfrentando algumas dificuldades com a matéria-prima, que deve se estender pelo menos até março. Então, focar no estoque, na compra da matéria-prima, observar bem o preço do material que você está comprando, né? Em segundo lugar, focar nos processos internos da sua empresa, como aumentar a produtividade, como melhorar a performance na entrega. É um primeiro trimestre focado principalmente em matéria-prima e em processo, porque no final isso vai resultar em quê? Numa melhoria da rentabilidade. Eu terminei o ano falando muito mesmo sobre a preocupação dos empresários em focar no ano de 2021 em relação à rentabilidade. Então, eu continuo ainda muito otimista, acredito que o mercado vai continuar a pleno vapor nesse primeiro semestre, pelo menos, e cada um deve buscar o melhor desempenho baseado em quê? Baseado principalmente na rentabilidade. Esse é o foco principal, Rafa. Legal. Pessoal, obrigado pelas perguntas que vocês continuam nos enviando. A gente não respondeu todas, mas mandem que voltaremos com mais no próximo podcast. Obrigado, Jarbas. Obrigado a todos e um ano assim de muita energia boa e muito resultado positivo. Você ouviu mais um podcast Impulsiona e Transforma. Obrigado, até qualquer hora. Você ouviu o podcast Impulsiona e Transforma, o podcast da JM Consultoria. Podcast produzido por Podhouse, a casa do podcast.